Gente, vamos embora. Hoje rapidinho comentar a vitória e a classificação da seleção brasileira. Ontem, jogo contra o Paraguai. Recebemos o Paraguai aqui em São Paulo. Neoquímica Arena, vitória magra, 1-0, gol do Vini Júnior, que tá aí na tela para vocês. Primeira vitória do Carlo Ancelotti. E eu acho que o importante do dia é celebrar a vitória, no dia do aniversário do cara, né, do Carlito. Celebrar a vitória, celebrar a classificação, né? A Venezuela, o Uruguai venceu a Venezuela e era o resultado necessário para o Brasil se classificar. Então, com uma combinação de resultados, acabou dando tudo certo. E, assim, tem muita coisa que a gente fala no esporte e depende muito de trabalho, depende muito de talento. Mas tem uma coisa que, se eu não me engano, é o Bruno Prado, da Jovem Pan, ele sempre fala isso. O cara tem que ter muita competência. O cara tem que ser muito talentoso. O cara tem que ter muita capacidade. Mas ele tem que ter muita sorte também. O cara tem que ter muita estrela. E o Ancelotti, para mim, nesses dois jogos pela seleção brasileira, ele mostrou que tem estrela, que é algo necessário. O Dorival, a gente critica, obviamente, pelo trabalho que foi na seleção brasileira. O Dorival e o Fernando Diniz, para mim, foram trabalhos muito ruins na seleção. Mas para mim, cara, assim, são dois caras que são os melhores treinadores brasileiros em atividade. Ninguém duvida da capacidade deles, né? Do quanto eles são obcecados pelo trabalho, do quanto eles conquistaram, do profissional que eles são. Mas para você ser bem-sucedido em algum projeto, e no caso esse é a seleção brasileira, você precisa de uma pitada de sorte. E os dois não tiveram. Infelizmente, com o tempo de trabalho que tiveram ao longo da trajetória, ficou comprovado que é preciso mais do que alguns dias de trabalho. São dois treinadores que precisam do cotidiano, do dia a dia, e tá tudo bem, não tem nada de errado. Isso não os torna treinadores ruins. Isso só mostra que, cara, são treinadores de clubes e tá tudo certo. Pô, dois caras mega vencedores. Vai falar o quê? Diniz, cara, no Mundial de Clubes contra o Manchester City, aquele primeiro tempo foi espetacular, pô. Aquele Fluminense foi espetacular. Agora, na seleção, aí pode falar, foi um trabalho ruim. Porque além de tudo isso, além de, cara, ter muita competência, ter muita capacidade, ter muito talento, você precisa ter sorte. O Bruno Prado, ele sempre fala isso. E alguns treinadores têm estrela. O Abel Ferreira, pô, chegou no Palmeiras, pimba, né? Libertadores e Copa do Brasil. O cara tem que ter estrela. Tantos outros treinadores passaram e talvez tiveram um rendimento semelhante, mas não terminaram a temporada com 2 títulos como conseguiu o Abel. Então, além de toda a competência, de toda a capacidade, né, do profissional que o cara tem, é preciso uma pitada de sorte, e o Carlito, para mim, mostrou que tem essa pitada de sorte que é necessária. Começa o trabalho, a seleção muda de cara. Defensivamente, um time que ganhou corpo ainda está devendo muito. Eu acho que esse jogo contra o Paraguai ficou evidente que é uma seleção que tem muita coisa a melhorar. Mas é preciso estrela, né? E com essa estrela que brilhou forte, o Brasil está classificado. Sobre o jogo, tem muito o que falar. Um jogo de ataque contra a defesa. É o primeiro tempo. Segundo tempo, o Paraguai foi para cima, né? Tentou uma sorte melhor. Mas é um time muito limitado, né? Assim, o time defensivamente é muito ajeitado, é muito organizado, mas é um time muito limitado. Você percebe a forma dos caras quando entraram em campo, fazendo cera, segurando o jogo, tomando pressão. É um time limitado. Infelizmente, é o que eu sempre falo aqui. No continente sul-americano, tem seleções que, cara, trabalham muito, os caras se dedicam muito, eles se aplicam muito, eles se doam muito. E essas seleções, pô, já citei, o Equador, o Paraguai, a Colômbia. Agora, assim, as duas únicas seleções que têm muito talento, muita capacidade técnica é Brasil e Argentina. Infeliz, você pode falar, pô, tá sendo muito... Cara, não vou ficar sendo boa gente, boa praça. É a verdade, cara. Infelizmente é isso. Essa é a verdade. Por que eu tô falando infelizmente? Porque quando chega na Copa do Mundo, você vai enfrentar adversários tecnicamente superiores. Os jogos aqui das eliminatórias, na minha opinião, não testam o Brasil da maneira como deveria ser testado para eventualmente disputar uma Copa do Mundo. E mesmo assim, ó, tem treinador que quase
né? Pinicou aí de ficar de fora. Então, acho que, cara, é um bom resultado. Claro que, assim, como eu falei, pra mim tem muita coisa a melhorar. E o que que acha que tem que melhorar? Defensivamente, em alguns momentos, a gente viu um time um pouco caótico, como foi nos últimos tempos de Dorival, deixando muito espaço para os jogadores paraguaios. Você vê, os caras é tão ruim que eles não chegavam. Cruzar balãozinho, chuveirinho na área, não chega, cara. Não chega porque é um time limitado. Aí, em dado momento, pô, o time marca bem. É um time que marca bem, esse time do Paraguai. Em dado momento do segundo tempo, o Brasil não conseguia nem sair do campo de defesa. Isso, para mim, foi a coisa mais grave. Porque as seleções europeias vão marcar o Brasil assim, com as linhas altas, adiantando a marcação, tentando roubar a bola rápido, fazendo marcação-pressão. E o Brasil não se mostrou capaz e competente de quebrar essa primeira linha de marcação. Conseguiu algumas vezes, óbvio, né? Porque uma hora a bola uma hora vai dar tudo certo. Mas tentou, errou muito. O Paraguai recuperou muitas bolas. E aí tentou fazer um sufoco, tentou fazer um abafo. E apesar do narrador contribuir muito, né, para tentar colocar um grau de misticismo no ar, um grau de tensão no ar, que eu acho totalmente desnecessário, eu acho um baita de serviço. Não teve nenhum momento de desespero, na minha opinião. O treinador, o que eu falei, às vezes o narrador ele mais atrapalha do que ajuda, né? Ai, momento tenso. Ai, Brasil, isso não pode. Tem que. Gente, nenhum momento, zero momento de tensão que eu senti, pelo menos. Eu ficava olhando e falei, cara, qual o propósito do cara, né? Tentar colocar uma pressão, uma pilha a mais no torcedor, né? Enfim, o que eu falei, eu só acho um desserviço, mas é, é, tirando isso, tirando as coisas negativas que eu acho que vão melhorar, que tendem a evoluir, ficam só esses pontos de observação, né? Defensivamente o time ainda se perde em alguns momentos do jogo, e isso contra uma seleção como a Argentina, por exemplo, custaria caro, como custou caro já, e de repente essa saída de bola com um adversário com linhas altas vai precisar trabalhar isso legal. O time, não, na minha opinião, não se mostrou competente ainda para conseguir sair dessa marcação, pressão, desse sufoco, coisa que vai encarar a rodo na Copa do Mundo, né? Então, mas fora isso, assim, eu acho que é aproveitar o momento, comemorar a vitória. Eu tô feliz pra caramba, não vou negar. E tô, cara, assim, não vou dizer que eu tô esperançoso, tô confiante. Acho que a gente precisa ver o resto, o finalzinho das eliminatórias. Claro que o Brasil já tá classificado, mas ver como o Brasil se comporta. Testes do Ancelotti, ia falar Dorival. Se eu falar Dorival, entenda Ancelotti. Testes que o Ancelotti de repente vai fazer, alguns amistosos que o Brasil vai ter, e aí a gente vai ter mais convicção de como o Brasil vai chegar na Copa ou não. Nesse momento, é um time que, até pela vibração do Bruno Guimarães em dados momentos da partida, em vários momentos da partida, me mostra que é um time que tá ganhando corpo, tá ganhando aquela gana que é necessário e que você olha e fala, esse é um time que vai brigar. Porque na Copa do Mundo depende muito mais do que capacidade técnica. A capacidade técnica, ela influencia muito. Ela é uma moeda pesada. Mas é preciso mais do que a capacidade. Exige algo a mais, né? Aquela vontade a mais. E me parece, né? E isso para mim foi incorporado assim, pelo Bruno Guimarães nessa partida, que o Brasil tá ganhando essa cara. Primeiro tempo, o Martinelli se doando muito, cara, se apresentando, dando opção, dando um sufoco na defesa paraguaia. No segundo tempo, o Bruno Guimarães, pô, olho esbugalhado, bateu boca com o juiz, chamou a torcida para gritar. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente estava sentindo falta. E outra coisa, o público na Neoquímica Arena, cara, assim, o torcedorzinho tava muito empolgado. O torcedor se empolgou, se emocionou e vibrou até o final. O torcedor foi lá para torcer mesmo. O torcedor estava lá e desde os primeiros momentos, já uma homenagem para o Carlito, pro aniversário dele, e depois curtindo o jogo, mesmo o Brasil não marcando o gol, e às vezes você vai ficando mais tenso, que é natural, porque fala, pô, mais um jogo nós vamos empatar, ou de repente os caras sobram um contra-ataque, faz o gol, e o torcedor estava aproveitando, né? Então, assim, eu senti
que foi o torcedor que foi lá e os jogadores dentro de campo, eu senti uma comunhão, que é algo que há muito eu não sentia. Daí a dizer que, e agora a gente vai ganhar o Hexa. Eu não vou por esse caminho, eu só acho que assim, aquele afastamento que a gente sempre fala que a gente sempre fala, e vários comentários falam, pô, o torcedor brasileiro está cada vez mais distante da seleção brasileira. Ontem eu vi os dois muito próximos, a torcida e a seleção, e eu acho que isso é fundamental para você ser candidato, para você pleitear um título de Copa do Mundo. É preciso que o torcedor se sinta representado, e quando a gente vê isso dentro de campo, os caras se doando, se entregando, não significa que a gente vai ganhar um título, mas significa que, poxa, temos capacidade técnica e quando o jogo fica tenso e exigir do coração, nós vamos dar coração. Porque sempre, todo torneio exige isso. São partidas e partidas e tem partidas que só o talento, só a capacidade não é o bastante. É preciso coração para se entregar, para se doar, para acreditar numa jogada. E ontem a gente viu uma seleção que não todos os atletas, mas alguns me mostraram essa pegada que eu acho que faltava muito na seleção brasileira, tá? Então tô feliz de novo. É cedo para se empolgar. Prefiro acompanhar um pouco mais, mas tá aqui, né? Os classificados para a Copa do Mundo. Brasil garantiu vaga e todos os classificados até o momento, né? O Canadá, que é sede, Estados Unidos é sede, México também é sede, então 3 seleções já estão lá. Argentina, líder absoluta aqui das eliminatórias sul-americanas, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia. Cara, vai ter muito grupo baba, hein, na Copa do Mundo, hein? Todo respeito. O Irã costuma ser uma equipe defensivamente muito forte, né? Pô, Uzbequistão, Jordânia, Austrália, pô, vai ter grupo muito baba, né? Todo respeito aí. Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil e Equador. Aqui as seleções classificadas, as eliminatórias europeias estão rolando, vai ser a loucura, né? Vai ser uma loucura até o fim e eu acho que esse aqui os possíveis, os futuros confrontos, né? Os futuros embates da seleção brasileira. Em setembro vamos ter outra data FIFA aqui, o Brasil enfrenta o Chile e fecha fecha a participação, né, nas eliminatórias contra a Bolívia na altitude. Então, um grande teste aqui para o Carlito conhecer a altitude. Claro que a Copa não vai ter isso, mas vai ser interessante para ele ver como é que para a gente ver como é que a seleção se comporta em situações adversas, nesse caso a altitude. Bom, em outubro há um planejamento, tá? Há um planejamento de enfrentar uma seleção asiática na Ásia, né? Se eu não me engano, isso é na Ásia. Em novembro, encarar um adversário africano na Europa. Aqui, ó, planeja amistosos contra seleções asiáticas. Já a convite do Japão e houve contato com a Coreia do Sul. Japão eu acho uma boa seleção, tá? Para o Brasil encarar de cara. A seleção japonesa costuma ter um bom toque de bola. E seria interessante você pegar uma seleção com essa característica, que não é muito comum aqui na América do Sul, né? Na América do Sul é muita cera e o Paraguai é todo, como que eu falei, muito coração, mas também muita cera, né? Nunca vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Eu sempre falo aqui, é legal, tem formas e formas de jogar, mas nunca serão, né? Desse jeito, infelizmente. Você vê a Argentina não precisa mais fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque tem qualidade. Quando a seleção tem qualidade, né? Infelizmente, algumas seleções nunca serão, né? Vambora. Novembro, encarar um adversário africano, provavelmente na Europa. A gente espera que seja um daqueles adversários referências, né? De repente, não sei se dá para marcar com o Marrocos. Seria interessante marcar um duelo com o Marrocos. Março de 26, última convocação antes da Copa do Mundo. A CBF quer marcar amistosos contra adversários europeus do primeiro escalão. E aí é aguardar, né, as primeiras seleções europeias classificadas para a Copa, que aí fica mais fácil de tentar marcar um embate, um duelo, né? E aí, junho de 26, a seleção terá tempo para disputar mais um ou dois amistosos, que aí vai ser já naquela pausa da Copa do Mundo mesmo, né? Enfim, a gente fica animado, espero que consiga aqui já encarar de cara um Japão, uma Coreia do Sul, seria interessante. Na África,
pegar aquela. Marrocos seria interessante, né? Eu acho que seria uma baita seleção, talvez a melhor do continente africano no momento, se conseguisse marcar com o Marrocos. Mas se não conseguir também, pô, Gana é legal, né? Camarões eu acho legal. Já em outro momento, Camarões, mas acho legal. São adversários com muita velocidade, né? Então seria interessante o Brasil pegar adversários com essa característica. Gana, Camarões, Nigéria, né? Que são seleções que têm uma certa qualidade, já não como no passado, né? Mas que, poxa, muita força física, muita velocidade, seria um embate interessante de se ver. E aqui, se conseguir marcar com uma galera ali forte, Espanha, Inglaterra, o Dorival já encarou recentemente, né? Em tempos recentes, mas Dorival com a seleção. Mas se fosse possível de novo, né? Uma seleção inglesa, uma França, quem sabe, né? Acho difícil marcar com a França, mas pô, se desse ia ser bem legal, né? Enfim, vamos ver. Portugal também, por que não? Portugal também foi campeã recentemente aí para cima da Espanha. Vamos aguardar e ficar na torcida. Eu acho que eu aguardo mais essas partidas. Claro que não vai dizer tudo, mas vai dizer também não vai dizer muita coisa. De repente se perde. Não acho que vai dizer também que tá um fiasco, mas pode sinalizar uma coisa interessante, né, no trabalho do próprio Ancelotti, na postura dos jogadores, possíveis promessas que de repente pintem na Copa, né, um nome diferente ou outro ali. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. É isso. Por hoje eu vou encerrar. Pô, muito feliz com a classificação da seleção, com a atuação. Claro que eu falei, pontuei alguns pontos de atenção, mas gostei de uma forma geral da atuação coletiva da seleção. Foi muito promissora e há muito não se via uma atuação coletiva desse nível. E contra um adversário que é defensivamente muito sólido, muito forte, muito organizado. Enfim, encerro a participação de hoje aqui, o podcast de hoje um pouco mais tarde, mas encerrando as atividades. Vocês que nos acompanharam até aí, fica meu profundo agradecimento. A gente vai voltando, vamos comentar aí também, né? Amanhã o Flamengo vai para os Estados Unidos, né? Então vamos lá, vamos acompanhar aí como é que tá o dia a dia da galera que está nos Estados Unidos já e do Flamengo que no caso vai amanhã. Encerro por hoje, valeu demais, beijos, abraços, até amanhã, tchau.